partir desse vídeo, nós vamos entrar um pouco dentro da cultura africana, para que vocês entendam do que se fala nesses vídeos. O que é raiz, o que é cultura, o que os escravos trouxeram da África aqui para o Brasil, o que eles deixaram, o que eles sofreram, as perdas que eles tiveram, as humilhações que eles passaram, os açoites, para nos deixar toda uma herança cultural, ao qual hoje a gente tem que saber respeitar, preservar, por tudo que eu vou começar a relatar para vocês a partir deste vídeo. Misturado com outros assuntos, evidentemente, que a gente vai passando informações. Nós vamos procurar a partir de agora, pelo menos por uns 3 ou 4 vídeos, falar um pouco dessa cultura africana, porque não adianta a gente ficar dizendo elos, raízes, e vocês não saber o que é. Então a ideia aqui é passar para vocês o que é elo e o que é raiz, o que é ancestralidade. Bom, eu vou começar contando para vocês dois casos. O primeiro caso, evidentemente, são casos reais, mas com nomes trocados, porque há descendências no Brasil dessas pessoas, então é evidente que os nomes estão trocados para não haver qualquer tipo de, vamos dizer assim, choque nas descendências, né? Musa era um jovem africano que estava sendo pronto para ser iniciado, estava sendo preparado para ser um guerreiro da sua aldeia. Porque na África existiam aldeias, existiam tribos, e elas guerreavam entre si. Então precisava de guerreiros, precisava ter ali soldados, entre aspas, que combatessem os ataques que as tribos iriam sofrer, ou até mesmo para que atacassem tribos inimigas. E Musa estava numa dessas aldeias, estava numa dessas tribos. Era um jovem. E ele estava feliz, porque iria começar a iniciação dele como um guerreiro. Só que um dia antes disso acontecer, começou a correr rumores que nas redondezas se aproximavam um grupo de caçadores de escravos europeus. Então aí você já começa a fazer um raciocínio. Quando alguém diz que os europeus nunca pisaram na África, pisaram sim. Foi um processo paulatino, pouco a pouco, mas eles pisaram e dominaram a África. E depois eu conto para vocês como é que eles fizeram isso. Mas vamos contar primeiro desses dois casos. Então esses caçadores de escravos invadiram a aldeia do Musa, raptaram o povo da aldeia dele, inclusive ele junto, acorrentaram eles e percorreram no meio do deserto por milhas e milhas, durante dias arrastando aqueles seres humanos. Em cada ponto que eles paravam, eles iam juntando mais escravos, mais seres humanos para serem vendidos. Em cada cidade, em cada aldeia que eles iam parando, eles iam arrecadando mais animais, que é como os negros eram tratados. Então, chegada na cidade do destino, em que eles iriam comercializar os negros, Musa foi colocado num expositório ali, onde os negros ficavam
à disposição para serem assim examinados e vendidos. E Musa, como era forte, era jovem, né? Ele foi vendido. Mas ele foi vendido para uma fazenda ao qual ele seria o guardião das mulheres. Fazenda, ou seja, que fosse, que tivesse lá no continente africano, ao qual tinha já, eles atravessando o deserto, tinha lugares em que eles já escravizavam os negros por lá mesmo. Por lá mesmo, dentro da própria África, já havia uma comunidade de europeus lá, que escravizavam eles lá mantinham eles até transportar para os lugares de destino. Então lá o Musa foi vendido para servir como guardião. Mas, naquela época, os guardiões de mulheres, eles não poderiam oferecer disputa ou perigo para os senhorios. Então eles eram castrados. E foi o destino do Musa. Ele foi vendido para ser o guardião das mulheres, e para isso ele teria que passar por uma cirurgia de castração. Vejam bem. E assim foi feito. Só que Musa não sobreviveu a essa cirurgia. Ele morreu. Nesse caso, vocês observam o seguinte, que aquela história romântica que tento passar para vocês, os portugueses não invadiram a África, não pisavam em solo africano, que eram os negros que escravizavam os próprios negros. Sim, isso é um fato verídico, mas isso se deu durante uns 400 anos. Em cada época, a coisa foi mudando. A escravidão iniciou-se dentro da África por processos tribais. Era um costume, inclusive não tinha um sistema de aprisionar pessoas lá. Os inimigos da outra aldeia eram capturados e mantidos ali como servos nas outras aldeias. Só que eram inimigos que representavam problemas para essas aldeias. Então, quando o chefe da aldeia podia se livrar desses sequestrados, desses capturados, ele se livrava. E o modo de se livrar era vendendo para os europeus. E assim eles eram escravizados. Bom, gente, esse foi o caso do Musa. O segundo caso, Lala era uma menina, uma jovem, uma bela jovem africana, que saiu para pegar lenha, para fazer o jantar, e foi, nesse caminho, sequestrada por esses caçadores de seres humanos. Ela foi sequestrada junto com outras pessoas e foi colocada numa cela escura, úmida, e ali ficou 3, 4 dias, porque eles iam juntando grupos de pessoas ali, de negros, para que tivesse uma carga suficiente para que pudessem colocar nos navios e seguir viagem. E assim foi feito com Lala. Então Lala foi encaminhada para o navio, Lala foi jogada no calabouço lá sei eu, né, num lugar onde não tinha uma condição humana de sobrevivência. Só que eles eram jogados um por cima dos outros e acorrentados.
Então imagine aí as condições que os negros eram transportados. Então, nesse relato, Lala conta que quando havia o enjoo da viagem, que é natural em viagem de alto mar, uns vomitavam por cima dos outros, faziam as necessidades fisiológicas um por cima dos outros. O suor, enfim, era um cheiro insuportável. Eles iam acorrentados uns por cima dos outros. Morriam ali, putrefavam ali, até serem retirados dali e jogados ao mar. Simplesmente jogados ao mar. No dia seguinte da viagem, já em alto mar, a Lala e outras meninas que estavam com ela, outras mulheres, foram arrancadas das correntes e levadas para o convés, onde ali elas foram escolhidas e separadas. A Lala, ela foi jogada numa cabine, onde estava o capitão esperando ela. As outras meninas foram entregues para os marinheiros. Eu não preciso explicar mais. Depois disso, a viagem seguiu. Então vejam bem quando as pessoas falam que quem escravizou foi o negro, é uma mentira, gente. É uma mentira. Havia escravidão na África de negro com negro, mas isso era uma prática mundial, era planetário isso aí. As pirâmides do Egito foram feitas com trabalho escravo. E isso ninguém fala. Mas exaltam que o negro escravizava negro. Olhem bem onde entra o preconceito nisso aí. Agora, as pirâmides do Egito, ali eles mostram como se fossem brancos de olhos azuis, olhos verdes, seres interplanetários superiores, não eram negros. Entenderam? Mas ao contrário, estão mal informados. O Egito era negro. Mas seguindo o assunto, depois a gente volta ao assunto do Egito. No dia seguinte, uma menina que estava ao lado de Lala, ela não se movia mais, não se mexia. Ou seja, havia morrido. O que fizeram? Pegaram essa menina, me parece que era Esther o nome, que aqui não cabe, os nomes são nomes trocados, mas as histórias são verdadeiras. Pegaram o corpo daquela jovem e jogaram ao mar, simplesmente assim. Simples assim, jogaram ao mar. E houve um caso em que mudou a história dessa viagem, em que o açoite era tão grande diante de um homem negro, que eles eram castigados na frente de todo o resto do grupo. Colocavam o grupo para ver o negro ser castigado, ser chicoteado, ser humilhado. Botaram esse homem no convés, botaram todo mundo ao redor assistindo para que servisse de exemplo, e ali começou o chicoteamento, a sessão de chicoteamento. Só que foi tão absurdo, que os negros se revoltaram e atacaram os colonizadores. Só que eles estavam desarmados, e os colonizadores carregavam com eles rifles e espadas. Olhem bem. Mas os negros venceram. Venceram, só que ficaram num navio à deriva, que não sabiam conduzir o navio.
ficaram à deriva em alto mar. E a cada dia tinha uma esperança de visualizar ao longe o continente africano novamente. Mas isso nunca aconteceu. Todos morreram, doentes e famintos. Bom, gente, uma viagem, digamos assim, da África até o Brasil durava em torno de 1 mês e meio a 2 meses, em condições sub-humanas. Nesse espaço de tempo, muitos morriam. Muitos morriam, não era todos que chegavam vivos no Brasil. Cerca de 30% dos negros morriam no meio do caminho. Havia açoites que eram tão cruéis, que eles eram açoitados até a morte, até morrerem, simplesmente pela raiva e pelo ódio que aquela gente tinha do povo negro. Então, quando falar que o negro luta por direitos, que luta por coisas que não são reais, guardem bem essas histórias com vocês, essas histórias que eu estou contando aqui, e vejam quanta dor esse povo carrega no DNA, na ancestralidade, que no vídeo anterior eu expliquei para vocês o que é ancestralidade. E essa ancestralidade, ela é viva. Então, a cada humilhação que tentam fazer em cima do negro, a ancestralidade, ela se mostra. Que é o que está acontecendo agora. Diante de tanta tentativa de apropriação da cultura, isso de várias formas. A ancestralidade pede para que algo aconteça em torno de preservar essa cultura, de preservar esse elo. Então essa é a missão, esse é o trabalho. É chamar a atenção das pessoas para que as pessoas conheçam realmente o que significa raiz, o que significa elo, o que significa ancestralidade. E entendam o porquê que esses patifes, canalhas, não têm o direito de mexer na cultura de uma etnia, porque não pertence a eles. Não é direito deles fazerem isso. Eles podem fazer parte, mas não tomar para si. Isso pertence ao negro. Porque é um elo do negro. Que o negro, quando era escravizado, nem direito a nome possuía. Tu saía da África com um nome qualquer, vamos dizer, João, chegava no Brasil, te dava um outro nome. A tua religião, tu se tornava cristão. Porque os que sequestravam, os que escravizavam, tinham princípios cristãos. Escravizavam em nome de Jesus. É isso mesmo. Escravizavam com a Bíblia na mão. Então, gente, eu posso relatar aqui para vocês várias passagens. Por exemplo, depois que os negros eram vendidos, eram comprados, eles eram queimados. Ou seja, eles eram marcados
como porcos, como gado, com a marca da fazenda do senhorio ao qual iriam pertencer. E isso ocorreu durante muito tempo, até chegar ao tempo de formar quilombos, de aparecer grupos de negros que, revoltados com aquela situação, tomaram uma atitude para ir em busca da liberdade deles. Passou-se muito tempo, foram centenas de anos. Então, o curso da história nos mostra o ódio ao qual essa raça de colonizadores tinha do negro, porque isso foi colocado biblicamente, porque todos nós sabemos que a Bíblia foi manipulada. Todos nós sabemos disso. Que há coisas na Bíblia que pertencem a alfarrábios antigos dos alpedeutas, sim, de civilizações antiguíssimas da Terra, mas tem a mão humana ali por interesse político, por manipulação religiosa, ou simplesmente por interesses pessoais. Nada matou mais seres humanos na face da Terra do que as Inquisições. Nada. Então não me venham falar que o negro é rancoroso, que o negro possui uma luta irracional por seus direitos. O que foi a escravidão? Qual o exemplo de ódio maior que a gente tem na Terra do que escravizar um ser humano da forma com que ele foi escravizado? Isso, essa patifaria que está aí, se apropriando de uma cultura que não é deles, não fala. E não fala por quê? Porque eles não sabem. Só por isso. Eles desconhecem. Para eles é um brinquedo que eles pegaram para si e vão se divertir. Vão se divertir de fazer tambor. Mas não sabe o sofrimento que foi para esse povo, mesmo sendo tratado como animais, deixar esse elo de resistência, deixar os seus símbolos culturais, deixar aqui toda uma simbologia do que era o mundo em que eles viviam. Então, gente, eu tenho só mais uma coisa a acrescentar a vocês. A liberdade do negro, ela não foi concedida, ela foi conquistada pelo próprio negro. Ela começou tipo assim, eu vou explicar para vocês. Certa vez, um senhorio estava chicoteando uma mulher grávida, negra. E um outro escravo, vendo aquilo ali, não aceitou, se revoltou e esmurrou o senhorio. E os escravos que estavam ali aproveitaram e fugiram. Então fugiu um bando de escravos naquela hora. E pelo caminho onde eles iam passando, eles iam incendiando fazendas e arrecadando outros escravos com eles. Até que formaram um exército tão forte, que foram derrotando os colonizadores pouco a pouco. E colocaram a pressão tão grande que com o tempo foram obrigá-los, forçados pela igreja, que a igreja não é o lado
o lado negativo, a igreja tem o lado que ainda age pelo nome de Deus. A própria igreja pressionou esses senhores da crueldade, que se alimentavam do sangue dos escravos. Foi dada então a abolição. Mas isso foi um processo longo. Foram umas 4 ou 5 tentativas, até que finalizou com a Lei Áurea, que a princesa Isabel, inclusive, ela tinha uma história de ligação com os negros que talvez poucas pessoas conheçam. Ela alimentava os quilombos, alguns quilombos. Ela fornecia alimentos aos quilombos. Ela oferecia proteção, inclusive ela mantinha no palácio alguns negros escondidos. Mas só que a escravidão era um sistema em que a economia dependia dos escravos. Então não podia simplesmente desmontar a escravidão. Seria um prejuízo, não seria lucrativo. Então finalmente foi dada a liberdade para o negro. E aí? O resto da história, gente, vem se desdobrando até hoje. Porque o negro perdido num mundo em que ele não era visto como gente, discriminado, continuou sendo visto como um animal, apanhavam, eram mortos. Os poucos negros que conseguiam um tipo de liberdade efetiva, eles com o tempo eles tinham que viver isolados, porque se formou uma sociedade que não aceitava negros como gente. Negro era gado, negro era bicho. E, enfim, gente, muitas histórias vindas da África que nós vamos ver cada uma delas. A cultura africana, como a África se formou através das histórias de Noé, os filhos de Noé, a descendência de Noé após o dilúvio. Isso segundo a Bíblia. São temas muito interessantes para a gente abordar num vídeo próximo. Mas a verdade é que o negro sempre foi visto nesse período não como ser humano, mas como gado. Isso denota, no mínimo, uma ignorância gigantesca ou um ódio natural por outro ser humano injustificável. Mas a história mostra isso, e é na história que nós vamos entrar. Vamos pesquisar passo a passo da história, até chegar ao fundo de tudo isso, o que gerou tudo isso, da onde que vem tanto ódio, tanta raiva, tanto senso de vingança de uma raça para com outras raças. Uma última parte, para que todos entendam, me cabe expor aqui como se deu a escravidão no Brasil. Antes do negro, os colonizadores escravizavam índios e mataram todos os índios que foram escravizados. Todos. Os poucos que sobraram, a impiedade era tanta que eles passaram a ser
protegidos por algumas autoridades religiosas. Enfim, foi quando então os colonizadores se voltaram para a África, ao qual era um continente em que eles já mantinham relações comerciais, que a África mantinha relações comerciais com os europeus. Então, o que eles faziam para arrecadar negros na África? Eles foram se aproximando, foram construindo fortes ao longo da costa africana, foram negociando, mas com um objetivo obscuro. Então, com o tempo, eles foram oferecendo algum tipo de mercadoria para o negro, foram armando aldeias para que essas aldeias combatessem outras aldeias e para que não houvesse a invasão. Quer dizer, era uma milícia, para vocês entenderem. Era uma milícia. Então, para que não houvesse a invasão de algumas aldeias, eles iam lá e negociavam com os chefes das aldeias. Olha, se vocês não quiserem que tal tribo, tal aldeia, que está armada por nós, destrua a tribo de vocês, vocês nos cedem alguns escravos. Em outros casos, eles ofereciam mercadoria para os negros, né? Tipo alimentos, tipo armamento. Até pode-se fazer uma analogia como hoje acontece, que para manter o negro calado, eles vão ali e oferecem um diploma, uma medalha, um troféu, enquanto roubam o ouro do negro, enquanto roubam a cultura. Não mudou muito. Eles continuam fazendo a mesma coisa. E continuam nos roubando. Porque a ideia do ego também funciona aí. Que todo ser humano possui um ego. Ah, me deram o título de ser fulano de tal. Então eu sou fulano de tal. Aqui está o mestre fulano de tal. Mas estão roubando a minha cultura. Enquanto eu vivo me alimentando de um ego, que logo ali eu vou me desfazer dele. Eu até ia contar uma história aqui, pela qual o meu pai passou, mas em respeito à memória dele, eu vou me reservar ao silêncio, em respeito à memória dele. Mas o ego, gente, é algo que no momento da partida a gente se desfaz. Nenhuma medalha, nenhum troféu, nenhum diploma vai contigo. A única coisa que a gente leva da terra é o que nós somos. É o que a gente é. Então eu só quero levar da terra aquilo que eu puder carregar. Eu mesmo. Com isso aí, eu espero que tenha esclarecido essas pessoas boas que estão envolvidas nesse movimento, que elas têm a ideia de homenagear uma cultura, respeitar uma raça. Eu sei que há pessoas maravilhosas tentando fazer isso, mas elas não conhecem a verdade, elas não conhecem a realidade, elas não conhecem a história. Nem mesmo o que ocorreu durante e depois do Projeto Cabobu, as pessoas conhecem, e é uma história recente, que também já vem sendo manipulada, já vem sendo alterada. Porque se as pessoas conhecessem, elas saberiam perfeitamente o que é supapo, e não aceitariam o que está sendo feito hoje. Essa indecência de fazer uma cubaninha e chamar de supapo. Isso é uma indecência, é uma vergonha. E torno a dizer aqui para vocês,
Não falem em supapinho, porque supapinho não existe. Querem fazer supapinho? Eu já expliquei num outro vídeo. Façam, mas deem o nome de cubana, porque o que existe é cubana. Vocês querem inventar o que já está inventado, para entrar na história. Então invente uma coisa diferente, não invente o que já está inventado. É simples assim. É simples de entender. Só não entende que não quer. Mas para esse que não consegue entender o que eu digo, eu posso desenhar. Esse aqui é o atabaque rei. O resto são protótipos, são imitação. Inclusive as cubanas é imitação desse aqui. Isso aqui é uma cubana grande. Daqui foi que saiu as outras cubanas. Esse aqui é o atabaque rei. O resto são protótipos, são imitação. Inclusive as cubanas é imitação desse aqui. Isso aqui é uma cubana grande. Daqui foi que saiu as outras cubanas. Os outros instrumentos que chamam de atabaque são ramificações do supapo. Os outros instrumentos que chamam de atabaque são ramificações do supapo. Os outros instrumentos que chamam de atabaque são ramificações do supapo, do atabaque rei.